Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical e convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal, Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos na aula anterior, o tema da nossa revista neste trimestre é a supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E na aula de hoje estudaremos a lição 2 com o tema A Inspiração Divina da Bíblia. Veremos que a própria Bíblia reivindica a inspiração divina, que as limitações humanas não anulam o aspecto divino da Escritura e que é o Espírito Santo quem atua na regeneração do homem pecador. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que o nome Bíblia remete à cidade do Líbano chamado Biblos, atual de Beirut? A cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livros em grego. Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A verdade prática nos diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Leamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. E 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem, conforme já dissemos nesse trimestre, estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E a introdução da nossa lição nos diz que a Bíblia é inspirada divinamente, verbalmente e plenariamente. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Nesse sentido, trazer à luz a respeito da importante doutrina da inspiração das Escrituras é o objetivo maior desta lição. Pois bem, vamos à análise da lição de hoje. A inspiração divina da Bíblia. Eu gostaria, nesse primeiro momento, de fazer uma correlação de um aspecto relacionado à inspiração, conhecida como inspiração humana, e a inspiração bíblica. No tópico 1, nós vamos já analisar a inspiração bíblica. O apóstolo Paulo escreve que a Escritura é dada por inspiração de Deus. Inspirar significa respirar ou soprar em algo. Contudo, a palavra grega refere-se a
expiração, inspirar ou soprar. Então, o que nós vamos ver aqui? Inspiração pode se referir a mero estímulo ou incitamento. Então, a inspiração pode se referir a mero estímulo ou incitamento. Isso dentro de uma visão não bíblica. O que isso quer dizer? Isto é, um cenário grandioso pode inspirar um poema ou uma pintura. Um evento emocionante pode inspirar um romance ou um documentário. O triunfo de um herói, por exemplo, o triunfo de um herói improvável pode inspirar outros a alcançar objetivos maiores. Frequentemente, nos referimos à inspiração nesse sentido fraco, mas há somente uma relação direta entre o que inspira e o que é inspirado. Então, é uma relação indireta. De fato, a relação consiste de mera correlação, não causação direta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: essa ideia de inspiração, comumente utilizada na nossa sociedade moderna, ela tem uma certa relação com o que o termo bíblico inspiração quer dizer, mas ela não diz respeito a uma causa direta. Tudo existe causa e efeito. Tudo existe causa e efeito. Então, essa inspiração, que é a inspiração que nós estamos falando aqui na abordagem inicial da aula, é uma inspiração que ela só tem uma causa posterior após um evento anterior. Ou seja, a pessoa viu alguém, um atleta, que não estava cotado para vencer uma corrida. E, de repente, a história de vida daquele atleta inspirado, aquele atleta que está ali correndo, aquele atleta que supera dificuldades e, no final, vence a corrida. Então, o histórico de vida dele acaba influenciando muitas pessoas que estão passando por dificuldade, passando por problemas de naturezas e esferas diversas. Às vezes a pessoa está passando por um problema muito difícil, ela assiste um evento esportivo, assiste um filme e aquilo acaba inspirando, trazendo inspiração para a sua vida. Essa ideia de inspiração, nesse sentido que nós estamos falando aqui, está longe do que a Escritura ensina sobre a relação de Deus com a inspiração. Isto é, como ele produziu a Bíblia, como a Bíblia foi produzida, ou o que quer dizer a inspiração bíblica. É diferente de você assistir a um filme de superação e por causa daquele filme você se sentir inspirado. Você, contigo mesmo, na sua mente, analisar e falar assim, não, a partir de agora estou inspirado. Eu quero que a minha vida seja parecida com a desse personagem. Quantas vezes, assistindo ou lendo um livro, nós nos encontramos com esses elementos inspiradores. Isso não é ruim. Isso não tem problema para a nossa vida. Essas são causas motivacionais que acabam inspirando. Só não existe relação com o termo na acepção bíblica, naquilo que a Bíblia diz respeito acerca de inspiração. Por quê? A NVI é bem literal ao dizer o seguinte: toda a Escritura é sopro de Deus. Já a tradução ESV deixa o significado claro. Toda a Escritura é soprada por Deus. Ele não produziu a Bíblia meramente estimulando as mentes dos escritores ou sugerindo ideias para eles. Ele o fez por causação direta. Você diz,
Certamente isso não pode ser, visto que os autores humanos foram aqueles que escreveram as palavras. Ou seja, nós podemos até dizer, não pode ter sido dessa forma. Houve algum tipo de forma que Deus inspirou aqueles homens para escrever. Houve alguma causa, mas não houve. O que houve ali foi a inspiração nesse sentido, o sopro de Deus. É claro que, dentre esses fatores, algumas coisas aconteceram dentro do âmbito histórico, do âmbito social peculiar daquela época, que serviram de voz de Deus, de sopro de Deus, para que a Bíblia fosse escrita de forma inspirada por Deus. Nós vamos ver aqui no tópico 2, nessa primeira parte nós vimos a inspiração bíblica divina, esse sopro que é dado por Deus em relação ao homem, a inspiração bíblica verbal, ela é divinamente inspirada, conforme lemos aqui, inclusive na versão da NVI, em 2 Timóteo 3:16. E essa inspiração bíblica plena, ou seja, uma inspiração total, completa para o homem, né? Então, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, ainda em 2 Timóteo 3,16. A declaração de fé também das Assembleias de Deus caminha por esse mesmo sentido, orientada por esse mesmo livro, por 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Escritura definitiva em que o apóstolo Paulo relata a inspiração da Bíblia. Inspiração da Bíblia é especial e única, relata a declaração de fé. Não existia um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. O texto bíblico é todo inspirado. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo conhecidíssimo, versículo 4, nós lemos que tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, nós verificamos aqui alguns aspectos. Primeiro aspecto, a inspiração divina, esse sopro de Deus, que não é inspiração que advém de algum fato humano, conforme nós acabamos de falar aqui no começo. Eu olho um fato, eu vejo, eu leio um livro e por causa do herói daquele livro eu me inspiro. Não, não é isso. A inspiração é divina, é um sopro verbal, falado por Deus. Ela vem chamada de verbal porque Deus soprou sobre a vida daqueles que escreveram a palavra de Deus. E é plena para todos, conforme nós também já verificamos. Agora, o tópico 2 diz o seguinte: inspiração divina e os autores da Bíblia. Aqui nesse ponto nós vamos verificar a inspiração dos autores, que ela se dá por intermédio da atuação específica do Espírito Santo. Nós vamos ver que a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramatical, vocabulários, mas apesar disso os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Vicente Chay esclarece a questão ao dizer o seguinte, mas Deus não é um homem. Ele não escreve apenas palavras no papel, mas também Deus é o Deus que criou planetas, é o Deus que criou galáxias inteiras. Não, ele escreveu os próprios autores humanos por sua criação e providência, e então causou de forma direta os autores humanos escreverem o que ele queria que escrevessem. Veja bem, por detrás de tudo, por detrás da Escritura, por detrás da instrumentalidade dos autores, existe a vontade divina.
E alguns questionam, falam, mas foram os homens que escreveram a palavra de Deus. Foram os homens, meros homens, autores da palavra de Deus. Homens inspirados por Deus. Homens criados por Deus. Homens que vivem no mundo, no planeta Terra, que está dentro de um sistema, dentro de uma galáxia, dentro do universo, tudo isso criado por Deus. Homens que, quando leem a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus, não por terem uma diferença na sua condição intelectual, mas sim por reconhecerem que a providência de Deus os alcançou por intermédio da revelação das Escrituras Sagradas. É uma providência que Deus nos dá. Ou seja, dito isso, significa que em relação ainda aos autores, às limitações, não significa que ele suspendeu a consciência dos autores. Olha que interessante, Deus, ele se revela ao homem, ele revela a sua grandiosidade ao homem, o homem relata a grandiosidade de Deus em pergaminhos, esses pergaminhos são juntados e se formam a Bíblia, mas a forma que Deus se revelou foi uma forma tão grandiosa que a Escritura e o conteúdo daquilo que foi escrito foi exatamente aquilo que Deus agiu de providência para que o entendimento viesse nos alcançar. Ou seja, aquilo que está escrito na palavra de Deus por homens não foi escrito porque Deus colocou a mão na mão do autor e ele escreveu daquela forma. Mas não. A inspiração de Deus, aquele sopro de Deus, se deu de uma forma que alcançou o coração dos leitores. E veja bem, leitores que estão lendo aquilo que foi escrito há 2.000 anos atrás, 1.500, 1.600 anos atrás, 3.000 anos atrás, há muitos anos atrás. Então, por que foi escrito da forma que foi? Porque a inspiração, o sopro de Deus se deu dessa forma. Tudo se deu dessa forma para que Deus, em sua infinita sabedoria, seu infinito amor, utilizando de sua soberania, pudesse alcançar mentes que estivessem dispostas a entender o propósito de Deus em sua vida. Antes de entender quem sou eu, é interessante entender quem Deus quer que eu seja. Quem Deus quer que eu viva nessa terra. Quem que eu seja, quem que eu venha a ser no tratamento de todas as minhas atividades, de todas as minhas predileções, de todas as minhas necessidades. Deus alcançou nesse aspecto, em sua palavra, as nossas necessidades. Ou seja, a palavra de Deus, enfim, chegando àquilo que nós queremos passar aos irmãos em termos de revelação, Deus, ele agiu com providência ao utilizar a instrumentalidade dos autores que foram ali escolhidos por Deus, mesmo dentro de suas limitações. Limitações essas que nós vimos aqui na lição, relacionadas a homens que erraram, tal como Moisés errou e não conseguiu entrar na terra prometida. Mas aquilo que Deus revelou a Moisés é inspiração divina. Aquilo que foi escrito foi inspirado divinamente. Tão divino é que relatado ficou a sua falha. Os gêneros literários, as figuras de linguagem, a utilização do senso comum, os céus foram programados por Deus. Os nossos ouvidos, eles foram feitos por Deus. O nosso coração, ele foi feito, elaborado. Nosso coração, ele foi preparado para que nós pudéssemos ouvir a palavra de Deus,
os pensamentos de Deus escritos na palavra dele e que nós pudéssemos, por intermédio de toda a providência de Deus, entender qual é o propósito dele em nossa vida. Pois bem, vamos ver o seguinte: não significa que Deus suspendeu a consciência dos autores da palavra. Seu controle foi bem mais extensivo. Ele escreveu os próprios pensamentos e personalidades deles. Ou seja, Deus, que inspirou os autores, ele inspirou os autores, mas foi Deus que fez os autores. Foi Deus que fez o homem. Foi Deus que escolheu aquele homem, Moisés, para escrever. E os outros 39 que estão relacionados como autores de livros bíblicos, todos foram feitos por Deus. Pedro nos diz ainda que os profetas falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Não é necessário abandonar o uso de inspiração. A palavra tomou um significado teológico que poderia representar fielmente e que representa fielmente a doutrina da Escritura, exceto para aqueles que não estão familiarizados, ou seja, aqueles que são infiéis à doutrina e à palavra de Deus. Aqueles que entendem que a palavra não se refere, ou aqueles que entendem que a palavra se refere a um mero estímulo, um incitamento, mas um exercício do poder sobrenatural. Ou seja, tem gente que lê a palavra, existem pessoas que leem a palavra de Deus e entendem que a palavra de Deus, ela serve de estímulo para te inspirar nesse sentido, sendo que não é essa a forma. Eu leio a Bíblia para eu me sentir inspirado. Não, eu leio a Bíblia porque aquela palavra foi inspirada por Deus. E naquela palavra existe a revelação de Deus acerca do plano da salvação, acerca da forma que eu preciso me arrepender para me aproximar dele, acerca da forma que ele nos justifica, acerca da necessidade da regeneração, acerca de como ele nos trata no processo de santificação. É uma revelação que Deus está nos dando para que nós venhamos a assimilar o que Deus quer de nós. Não que nós vamos ficar inspirados pela história, por exemplo, de Davi e Golias. Davi venceu Golias, eu também vou sair para vencer. Não, aquilo retrata o que Deus fez na vida de um homem. É claro que eu posso conjecturar e falar, se Deus fez na vida de Davi, ele pode fazer na minha vida. Então eu vou sair para a batalha. Pode sair para a batalha, mas antes de sair para a batalha, tenha um coração segundo o coração de Deus. Seja um homem segundo o coração de Deus, tal como Davi foi. Quando ele tomava decisões orientadas por Deus. Quando ele errava, ele se prostrava diante de Deus e pedia perdão, tal como fez no Salmo 51. Então, essa questão da inspiração, ela precisa ser vista como derramada sobre a vida daqueles que escreveram a palavra de Deus. E esse derramar de inspiração divina sobre os autores, essa inspiração nos alcança. Então, o que nos alcança não é mais a literatura escrita e inspirada por Deus. O que nos alcança é a própria voz e direcionamento de Deus para as nossas vidas. Esse direcionamento nos alcança de forma direta. Deus age por intermédio da vida daquele que é o instrumento, mas a ação não está no instrumento, a ação está em Deus. É Ele que age. O instrumento é somente utilizado para esse tipo de ação. Vamos continuando aqui em relação a essa questão. Nós verificamos então que a sua providência, por sua providência, Deus causou que os vários documentos elaborados fossem compilados num único volume completo, sem nenhum erro e com nada adicionado ou subtraído dele. E ainda, usou homens com limitações, inspirados em diversos gêneros literários, com linguagem de senso comum, que não ignora
os fundamentos científicos, buscando a compreensão acessível a todos. O que Deus visava, a compreensão acessível a todos, que todos pudessem compreender a sua palavra. O Espírito Santo e a Bíblia é o tópico 3. A Bíblia, por ser inspirada pelo Espírito Santo, é infalível e inerrante. Essa doutrina é uma crença obrigatória para todos os cristãos, todos os líderes e membros de igreja, todos os professores de seminário. A Escritura é o cerne da questão. Nós vemos isso por quê? Porque tudo que nós verificamos até agora, essa inspiração, a forma que Deus age, a forma que Deus escolhe, não é somente uma pessoa que recebe a inspiração e escreve, não. É uma pessoa que foi escolhida por Deus, obra do Espírito Santo. Deus escolheu, o Espírito Santo veio e capacitou. O Espírito Santo veio e revelou, inspirou, soprou sobre ele conhecimento, soprou sobre ele a forma de que aquelas palavras pudessem chegar a nós e trazer aquilo que está no coração de Deus. Tudo isso por intermédio da atuação sobrenatural do próprio Espírito Santo, do próprio Espírito de Deus. Então, a inspiração dos escritos está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Homens no Antigo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens no Novo Testamento foram inspirados por intermédio da atuação do Espírito Santo de Deus. A inspiração do Novo Testamento autenticada pelo Espírito Santo, nos demonstra ainda a necessidade de observar as epístolas e o Evangelho, numa perspectiva de elucidação do Antigo Testamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o Antigo Testamento foi escrito com normas, regras, leis cerimoniais. A aplicação de tudo isso ocorria no Antigo Testamento em relação ao povo de Israel. Hoje, o que nós temos? Hoje nós temos o Novo Testamento. E no Novo Testamento, o que nós lemos? Nós lemos a revelação de Jesus Cristo, o cumprimento das profecias e a elucidação, ou seja, tudo que está sendo explicado no Novo Testamento diz respeito à revelação de Jesus Cristo, a nova aliança que foi feita com a igreja e a elucidação de toda a lei cerimonial. Aonde deve ser aplicado, o que não deve ser aplicado. Os apóstolos receberam essa revelação para elucidar. O Novo Testamento, enfim, ele explica o Antigo. Por tal razão, não há mais circuncisão, não há mais a guarda do sábado, há o reconhecimento, não há mais reconhecimento de liturgia judaica implementada hoje na comunidade cristã, nas igrejas. E não existe nem sequer reconhecimento de uma superioridade do povo de Israel para com os gentios. Não existe mais nada disso. Efésios 2, 11 e os versículos seguintes elucidam bem essa situação. O Novo Testamento e o Antigo Testamento, um complementando e elucidando o outro. Agradecemos a Deus por isso, porque temos, por intermédio da inspiração da palavra, a voz de Deus, aos nossos ouvidos. Nós temos, da parte dele, a inspiração divina revelada aos autores e que foi passada a nós. Ou seja, nós ouvimos diretamente a voz de Deus por intermédio das Escrituras, por intermédio da palavra, por intermédio do Filho. Vamos agora às considerações finais. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena e todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento de oração.
Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ter acesso à tua palavra inspirada, pela forma que o Senhor inspirou os autores e pela maneira, Senhor, que essa palavra revelada nos alcançou, nos livrando, nos purificando de todo mal e nos trazendo, Senhor, para o reino da sua luz. Te bendizemos por tudo isso e te agradecemos por essa aula no nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre a inspiração divina da Bíblia. E na próxima semana estudaremos a lição número 3 da nossa revista de adultos com o tema A Inerrância da Bíblia. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com os seus professores, com os seus alunos e com os seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!